4. Príncipe em berço de palha. Ao se revestir da natureza humana, o Rei da Glória se humilhou. Seu ambiente terrestre foi rude e ingrato. Sua glória foi ocultada, para que a majestade de sua aparência exterior não chamasse a atenção. Evitava toda exibição exterior. Riquezas, grandeza e honras humanas nunca poderão salvar alguém da morte. Jesus decidiu que nenhuma atração de natureza terrena devia trazer as pessoas para perto dele. Somente a beleza da verdade celestial devia atrair aqueles que o seguissem. Há muito tempo, o caráter do Messias havia sido predito na profecia, e seu desejo era que os seres humanos o aceitassem pelo testemunho da palavra de Deus. Os anjos se maravilharam diante do glorioso plano da redenção. Observavam para ver de que maneira o povo de Deus receberia seu filho, revestido da humanidade. Anjos foram a terra do povo escolhido. Outras nações estavam imersas em lendas e adorando falsos deuses. Foi a terra onde a glória de Deus se revelara e a luz da profecia brilhara que os anjos foram. Invisíveis, eles se dirigiram a Jerusalém, aqueles que haviam sido escolhidos como mestres das Sagradas Escrituras e ministros da casa de Deus. A proximidade da vinda de Cristo já havia sido anunciada a Zacarias. Enquanto ministrava perante o altar, o precursor já tinha nascido, e sua missão fora comprovada por milagres e profecias. As boas novas de seu nascimento e o maravilhoso significado de sua missão haviam sido amplamente divulgados. No entanto, Jerusalém não estava se preparando para receber o Redentor. Surpresos, os mensageiros celestiais viram a indiferença do povo a quem Deus tinha chamado para transmitir a luz da sagrada verdade ao mundo. A nação judaica havia sido conservada como testemunho de que Cristo nasceria da descendência de Adão e da linhagem de Davi. Entretanto, não sabiam que sua vinda estava tão próxima. No templo, o sacrifício da manhã e da tarde apontava diariamente para o Cordeiro de Deus, mas nem mesmo ali havia qualquer preparação para recebê-lo. Os sacerdotes e mestres da nação ignoravam que o maior acontecimento da história estava prestes a ocorrer. Faziam suas orações destituídas de sentido e realizavam os ritos do culto para serem vistos pelos outros. Mas, em sua luta por riquezas e honras mundanas, não estavam preparados para a revelação do Messias. A mesma indiferença permeava a terra de Israel. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo estavam insensíveis à alegria que comovia o céu. Somente alguns estavam ansiosos para contemplar o invisível. A esses foi enviada a embaixada do céu. Anjos ajudavam José e Maria enquanto viajavam de seu lar, em Nazaré, até a cidade de Davi. O decreto de Roma imperial, quanto ao alistamento dos povos de seu vasto domínio, estendera-se aos habitantes das montanhas da Galileia. Assim como no passado, Ciro havia sido chamado ao trono do império do mundo, a fim de libertar os cativos do Senhor. César Augusto também se tornara o instrumento para a realização do plano de Deus em levar a mãe de Jesus a Belém. Ela era da linhagem de Davi, e o filho de Davi devia nascer em sua cidade. De Belém, dissera o profeta: de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Entretanto, na cidade de sua linhagem real, José e Maria não eram reconhecidos, nem honrados. Cansados e sem lar, atravessaram toda a extensão da estreita rua, da porta da cidade ao extremo oriental desta, buscando em vão um lugar de pousada para a noite. Não havia lugar para eles na hospedaria, pois estava cheia. Finalmente, encontraram refúgio num lugar rústico, em que se abrigavam os animais, e ali nasceu o Redentor do mundo. Os seres humanos não sabiam,
Mas as boas novas enchiam o céu de alegria. Com o mais profundo e afetuoso interesse, os santos seres do mundo da luz eram atraídos para a terra. Todo mundo se iluminava pela presença do Redentor. Sobre as colinas de Belém estava reunida uma incontável multidão de anjos. Esperavam o sinal para declarar as alegres novas ao mundo. Se os guias de Israel tivessem sido fiéis à missão que lhes havia sido confiada, teriam partilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus. No entanto, foram deixados de lado. Deus declarou: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Ao justo nasce luz nas trevas. Os brilhantes raios que descem do trono de Deus iluminarão os que andam em busca de luz e a aceitam com alegria. Nos campos em que o jovem Davi guardara seus rebanhos, ainda havia pastores vigiando durante a noite. Nas horas de silêncio, conversavam entre si sobre o Salvador prometido e oravam pela vinda do rei ao trono davídico. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ao serem ditas essas palavras, visões de glória encheram a mente dos pastores que as escutavam. O libertador havia chegado a Israel. Poder, exaltação e triunfo estavam associados à sua vinda. Porém, o anjo devia prepará-los para que reconhecessem o Salvador na pobreza e na humilhação. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O mensageiro celestial havia acalmado seus temores. Dissera-lhes como poderiam encontrar Jesus, compreendendo amavelmente a fraqueza humana dos pastores. O anjo tinha dado um tempo para eles se acostumarem com a luz divina. Então o júbilo e a glória não puderam se esconder por mais tempo. Toda a planície se iluminou com o brilho dos exércitos de Deus. A terra ficou em silêncio, e o céu se inclinou para escutar o cântico. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quem dera a família humana pudesse hoje reconhecer esse cântico. Aquela declaração feita, a nota vibrada, se intensificará até o fim dos tempos e ressoará até as extremidades da terra. Quando o sol da justiça se erguer, trazendo salvação sob suas asas, esse cântico ecoará pela voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando os anjos desapareceram, a luz se dissipou, e as sombras da noite voltaram a cobrir as colinas de Belém. No entanto, a mais gloriosa cena que olhos humanos já contemplaram permaneceu na memória dos pastores. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Partindo com grande alegria, divulgaram as coisas que tinham visto e ouvido. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus. Atualmente, o céu e a terra não estão mais distantes do que no tempo que os pastores ouviram o cântico dos anjos. A humanidade é hoje alvo da atenção celestial, tanto quanto na época em que os homens comuns, em ocupações comuns, encontravam-se à luz do dia com anjos e falavam com os mensageiros nas vinhas e nos campos. Em nossas tarefas diárias, também podemos ter o céu bem perto de nós. Anjos das cortes celestiais
acompanharão os passos daqueles que vivem sob as ordens de Deus. A história de Belém é inesgotável, esconde a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ficamos maravilhados com o sacrifício do Salvador ao trocar o trono do céu pela manjedoura e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da estrebaria. Em sua presença, o orgulho e a arrogância dos seres humanos são repreendidos. Mas esse passo era somente o início de sua maravilhosa condescendência. Teria sido quase uma infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de pureza no Éden. A despeito disso, Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como todo filho de Adão, Cristo aceitou os resultados da grande lei da hereditariedade. Esses resultados ficaram evidentes na história de seus ancestrais terrestres. Jesus veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e nos dar o exemplo de uma vida sem pecado. Satanás havia odiado a Cristo no céu por causa de sua posição nas cortes de Deus. Ele o detestou mais ainda quando sentiu-se destronado. Odiou aquele que se entregou para redimir uma raça de pecadores. Apesar disso, o mundo em que Satanás alegava ter domínio, Deus permitiu que seu filho viesse como uma frágil criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Permitiu que enfrentasse os perigos da vida que todo ser humano enfrenta, que encarasse o combate como qualquer ser humano precisa encarar, com risco de fracasso e de ruína eterna. O coração do pai humano se compadece do filho, olha a fisionomia da criança e treme ao pensar sobre os perigos da vida. Anseia proteger seu querido bebê do poder de Satanás, bem como guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar o mais amargo conflito e o mais terrível risco, Deus deu seu Filho unigênito, para que o caminho da vida fosse garantido aos nossos pequeninos. Nisto consiste o amor. Maravilhem-se, ó céus, e admire-se, ó terra.